Eleições 2020. Estão na pauta do Congresso Nacional os vetos presidenciais sobre o projeto que alterou o valor do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais. O setor de audiovisual em transformação. Senado debate hoje o orçamento reservado para a área. Se no orçamento de 2019 foram propostos 723 milhões, para o ano que vem o valor caiu para 415 milhões. E combate às fake news. Notícias falsas que se espalham rapidamente pela internet estão na mira do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Essa pessoa que produziu isso, ela tem que ser punida e exemplarmente para que isso não possa acontecer mais. Hoje é segunda-feira, 7 de outubro, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Um bom dia para você. Esta semana tem sessão marcada do Congresso Nacional para análise de vetos e de matérias orçamentárias. Vamos então conversar ao vivo sobre essa pauta com a nossa repórter Dinalva Ferreira. Dinalva, quando vai ser essa reunião do Congresso? Bom dia. Bom dia, Tiago. Olha, o veto ao projeto que trata das regras eleitorais é o primeiro item da sessão do Congresso desta terça-feira. Um dos principais pontos vetados é o que trata da composição do fundo eleitoral, que é o fundo que financia as campanhas. O texto votado pelo Congresso e vetado pelo presidente previa que o valor do fundo deveria ser definido pela lei orçamentária anual e seria formado a partir de um percentual do total das emendas de bancada que tem execução obrigatória. Hoje, 30% o fundo é formado por 30% dos recursos das emendas de bancada. Outro ponto vetado e que terá que ser analisado pelo Congresso é o que previa a volta da propaganda partidária gratuita nas emissoras de rádio e televisão. Essa propaganda ela tinha sido extinta em 2017 para que os recursos que eram usados para compensar as emissoras de rádio e TV fossem destinados para o fundo eleitoral. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele já disse que acha que se os vetos forem derrubados e incorporados de novo ao projeto, eles já poderão valer para as eleições de 2020. Segundo ele, há um entendimento da Secretaria do Congresso de que a maior parte dos dispositivos vetados não se refere a disputas eleitorais, mas à formação de partidos e, por isso, não se enquadraria na lei da anualidade. Por essa lei, os vetos teriam que ter sido votados até o dia 4 de outubro, ou seja, sexta-feira passada. Além do veto a esse projeto, os senadores e deputados vão tentar, mais uma vez, votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que é a base para a elaboração do orçamento do ano que vem. Além disso, eles vão analisar também pedidos de créditos extraordinários para órgãos e empresas públicas. É isso, Tiago. Voltamos com você. Obrigado, Dinalva. Pauta cheia no Congresso Nacional. Vamos então agora conversar sobre a agenda das comissões para esta semana. E para isso, vamos falar com o repórter André Ricardo. Bom dia, André. Bom dia, Tiago. Amanhã, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada para as 9 horas. Na primeira parte, a comissão deve receber o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil. José Ricardo Botelho de Queiroz deve falar sobre o desempenho da agência e também apresentar a avaliação das políticas públicas no âmbito da ANAC. Na segunda parte, a CI tem projetos em pauta. Um deles é o que fixa meta de participação de fontes renováveis, a chamada energia limpa, na matriz energética brasileira para o ano de 2040. Na quarta-feira, aliás, ainda na terça-feira, tem uma reunião na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE. Na pauta está, entre outros, o projeto que inclui a gastronomia brasileira e a cultura alimentar tradicional e popular entre os segmentos beneficiários de incentivos do Programa de Apoio à Cultura, PRONAC. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista para as 9h30. Um dos projetos em pauta é o que muda a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.
A proposta define prazo de 1 ano para a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e também prazo de 1 ano para a sua revisão. Inclui novos objetivos na política para a área e novas competências para a União e também para os municípios. André, a Comissão de Agricultura também tem reunião na quarta-feira? É isso mesmo, Tiago. Está previsto para as 11 horas e será dedicada a exame de projetos. Um deles é o que cria condições para que União, estados e municípios cooperem entre si para viabilizar e incentivar a utilização de água subterrânea no combate à seca na região semiárida brasileira, que inclui a maior parte do Nordeste e também o norte de Minas Gerais. Na quinta-feira, Tiago, está prevista a reunião na Comissão de Meio Ambiente. É uma audiência pública e o debate é para receber contribuições para a avaliação do Plano Agricultura de Baixo Carbono. Este ano, a CMA está avaliando a Política Nacional de Mudança do Clima. São esses os nossos destaques. Voltamos com você, Tiago. Obrigado, André. E outras atividades ocorrem hoje aqui no Senado. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública sobre a reforma da Previdência. Às 10 horas da manhã, reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Os conselheiros vão apresentar relatórios sobre as chamadas fake news. E mais à frente, aqui no jornal, você vai ver uma entrevista especial sobre o assunto. Às 2 horas da tarde, na Comissão de Meio Ambiente, o debate vai ser sobre projeto de lei que proíbe a fabricação de carros movidos a combustíveis fósseis a partir de 2060. A lei que rege as TVs pagas é de 2011, quando não era possível prever o sucesso dos vídeos veiculados em streaming pelos aplicativos. Um projeto de lei em análise no Senado prevê a cobrança de uma contribuição sobre essas produções como um apoio ao setor de audiovisual brasileiro. Desde muito antes de ser chamado por esse nome, o setor de audiovisual é um patrimônio do nosso país. Cinema, novelas, documentários, séries, tudo isso representa a nossa cultura. Mas o cenário não é nada favorável. Falta dinheiro. Se no orçamento de 2019 foram propostos 723 milhões, para o ano que vem o valor caiu para 415 milhões. Nesta segunda-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos promove uma audiência pública interativa para debater a contribuição financeira dos vídeos, filmes e obras veiculadas via internet, que até agora não estão incluídas nas obrigações das TVs por assinatura. A audiência pública começa às 10 da manhã e você pode participar pelo telefone 0800 61 2211 ou então através do site senado.leg.br/e-cidadania. O Conselho de Comunicação Social analisa hoje relatório sobre o projeto que pune as chamadas fake news. As fake news, de certo modo, prejudica todo mundo, passa as informações ruins para a população. Eles estão como autoridade, precisa auxiliar, né? Milhões de pessoas são atingidas em questão de minutos com o compartilhamento das fake news nas redes sociais. O projeto, que vai ser analisado pelo Conselho de Comunicação Social, considera crime a produção ou a divulgação de notícias falsas que provoquem atos de violência. O objetivo é aperfeiçoar a legislação atual. O delito é um só. Se você fez alguma notícia falsa prejudicando a qualquer cidadão, qualquer instituição, essa pessoa que produziu isso, ela tem que ser punida e exemplarmente para que isso não possa acontecer mais. Nós vamos ter de estudar meios tecnológicos para conseguir combater desvios tecnológicos. No mês de julho, o Congresso decidiu investigar o fenômeno das fake news, criando uma comissão parlamentar mista de inquérito. O presidente da CPMI, senador Ângelo Coronel, disse que é preciso dar um basta à indústria de notícias falsas. CPI é essa de suma importância nesse mundo tecnológico que estamos vivendo, onde vemos a cada dia famílias serem atingidas por notícias falsas, e precisamos dar um basta nisso e descobrir quais são os focos desta indústria
de fake news que abala a democracia brasileira. Senadores defenderam que as fake news são um risco para a democracia. Todas as eleições têm sido agora muito influenciadas pela questão das fake news. Precisa ser analisado com calma e nós, sociedade, precisamos criar instrumentos, mecanismos para nos defender dos efeitos deletérios desse fenômeno. Nós precisamos ampliar o rigor da punição dessas pessoas que praticam esses atos ilícitos para construir a verdadeira democracia que nós queremos. E aqui no estúdio, para comentar esse projeto, estamos com o advogado Sidney Sanches. Ele é integrante do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Bom dia, Sidney. Bom dia, Tiago. Obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Obrigado pelo convite. Em nome do Conselho, inclusive. Com certeza. O Conselho hoje tem, em um dos seus itens, uma análise sobre uma consulta que foi feita por um deputado, da Câmara lá dos Deputados, sobre as fake news. Eu gostaria que o senhor apresentasse esse tema, que o senhor é o relator, o senhor vai tratar. Hoje, bom, primeiro, é importante dizer que o tema das fake news é um tema tratado constantemente pelo Conselho, desde o início da sua gestão, presidida pelo nosso querido Murilo Aragão. Hoje, o Conselho tratará de uma consulta formulada pelo deputado Hugo Leal, que pretende receber algumas informações, não é sobre um projeto específico, mas sobre o que o Conselho pensa acerca da privacidade e da difusão de dados na internet, enfim, pelas plataformas digitais, e ao que temos, no âmbito regulatório com relação à defesa das fake news. E aí é importante dizer, quando falamos de fake news, estamos falando daquelas notícias que geram um impacto nocivo, coletivo, muito grave. Enfim, não das notícias falsas, enfim, com pouca repercussão social. Uma das preocupações lá do deputado Hugo Leal é a questão de incluir na Lei de Segurança Nacional a questão do combate às fake news. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Além da consulta formulada pelo deputado Hugo Leal, há um projeto de lei que também será discutido hoje no Conselho sobre a inclusão das fake news na Lei de Segurança Nacional. Há o encaminhamento a ser dado por mim, enfim, vai ser objeto de discussão hoje, é que o enquadramento na Lei de Segurança Nacional, da forma como foi proposto, não está bem adequado. Enfim, primeiro porque a Lei de Segurança Nacional é uma lei muito combatida, a inconstitucionalidade dela é arguida por várias pessoas de frentes diferentes, no ambiente jurídico e acadêmico, e a forma como está definida as fake news, a forma como está proposto o seu combate, está de forma muito difusa e aberta, o que poderá ser utilizada indevidamente para fins políticos. Então, da forma como está, não é o caminho adequado. Agora, é um tema muito novo, não é, advogado? Como é que a gente conseguiria aí colocá-lo na legislação na medida certa? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Você vê que a Comissão Parlamentar Mista está tentando fazer isso, né? Enfim, esse trabalho que está sendo feito é para nós justamente encaminharmos. Enfim, contribuir de alguma forma. Quando a gente fala de proteção da individualidade, a gente tem dispositivos constitucionais que permitem, que asseguram a inviolabilidade da vida privada, enfim, da sua imagem, da sua forma de ser. O Código Civil repete esses dispositivos, enfim. E aí, talvez nós temos dois grandes instrumentos hoje no ambiente jurídico nacional que servem para combater. Primeiro, o Marco Civil da Internet, que já está em vigor, enfim, que foi um momento importante, de inserção do Brasil e de proteção da distribuição de dados no âmbito e de informação no âmbito da internet, onde os provedores passaram a ter responsabilidade, enfim, mas dentro de uma perspectiva muito digital e de gestão individual. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor na metade do ano que vem, que trata especificamente da privacidade, enfim, dos interesses da individualidade com relação ao manejo desses dados, talvez repercuta mais com relação às responsabilidades que as plataformas digitais devem ter com relação àquilo que distribui, na medida em que o indivíduo, aquele que se sentir incomodado, poderá tomar medidas. Enfim, agora, tudo assim, não temos uma legislação específica, o termo é um termo muito subjetivo. Eu acho que é um grande desafio para o Congresso Nacional, não é um problema brasileiro, é um problema mundial,
enfim, onde essa distribuição desordenada, descontrolada de informações tem transformado países, né? Enfim, nós temos exemplo que aconteceu com o Brexit, né? Enfim, os Estados Unidos, enfim, a própria eleição brasileira foi impactada pela distribuição enorme de informações no âmbito pelas plataformas digitais. É uma questão de disputa, seria entre a liberdade de expressão e também o direito da preservação da intimidade das pessoas? Não sei se tem uma disputa, porque a liberdade de expressão, ela não trabalha com a falsidade. Ou seja, o que é falso, né, enfim, não trabalha com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a possibilidade de você externar a sua opinião dentro de um ambiente democrático, enfim, dentro do contraditório, onde as pessoas possam debater, discutir. Fake news não é isso. Fake news traz informações que são inverídicas, fake news não conversa com a liberdade de expressão, fake news não conversa com o Estado Democrático de Direito, fake news não conversa com o Estado organizado, enfim, de distribuição de informação. E compete indevidamente, né, com a mídia tradicional. Quer dizer, a mídia tradicional, ela é responsável por aquilo que ela distribui, por aquilo que ela passa. As fake news não, enfim, estão aí livres e desimpedidas para dar qualquer tipo de informação indevida. Agora, desde o ano passado, nas eleições, o próprio Tribunal Superior Eleitoral formou uma força-tarefa para tentar combater um pouco dessas fake news. Como é que o senhor avalia essa... Acho que o resultado foi pífio, né? Enfim, não por problema da força-tarefa, mas justamente pela novidade que causou esse evento das fake news. O Tribunal Superior Eleitoral organizou uma força-tarefa para combater as fake news no âmbito das últimas eleições, mas os resultados foram muito tímidos, né? Justamente por conta dessa dificuldade. Eu acho que para 2020, talvez a gente tenha um aparato regulatório melhor e também um pouco mais de experiência para o que se passou, para o tribunal ter melhores ferramentas para combater aquilo que vem a gerar, né, resultados indevidos nas eleições. Uma das perguntas lá do deputado Hugo sobre essa temática foi se a legislação brasileira estava ou não adequada. O senhor já respondeu um pouco sobre isso aqui e também se as plataformas já podem ser responsabilizadas por uma divulgação de notícia falsa. As plataformas, com a Lei Geral de Proteção de Dados, vai permitir que elas tenham mais responsabilidade sobre aquilo que vão distribuir. A responsabilidade hoje é uma responsabilidade tímida. É necessário, sim, se discutir qual a extensão da responsabilidade das grandes plataformas na distribuição desse conteúdo, porque, da mesma forma, como disse para você, há uma dissonância entre as atividades da imprensa oficial com a distribuição de conteúdos dessas plataformas, que quanto mais distribuem qualquer tipo de conteúdo, enfim, se monetizam justamente por conta dessa distribuição massiva. Isso não pode acontecer. Acho que esse é o grande desafio da comissão parlamentar, da comissão mista parlamentar, de encontrar um instrumento regulatório. O Conselho vai ter um papel de contribuir que permita ampliar as responsabilidades das plataformas digitais nesse aspecto. Ou seja, além de ataques aí à verdade, digamos assim, notícias falsas também geram dinheiro. E esse é um grande... Notícia falsa gera muito dinheiro, né? Gera muito dinheiro e gera muitos interesses, né? Enfim, tivemos o caso do Cambridge Analytica, que foi conhecido no mundo inteiro. Enfim, o que gerou aquilo ali, na verdade, foi uma operação de estrito interesse comercial. Enfim, ele não tinha predileção de se a sociedade ia ser bem atendida ou não. Ali estavam atendendo especificamente, né, um interesse comercial comum próprio. Isso não pode ser o papel dessas plataformas, enfim, isso tem que ser coibido e é uma tarefa para o Brasil, uma tarefa para o mundo. Tá certo. Muito obrigado, senhor Sidney, advogado, conselheiro de comunicação social do Congresso Nacional, por essa entrevista que nós tivemos hoje aqui. Obrigado, foi um prazer. Veja agora no vídeo da nossa série especial as mudanças na idade e no tempo de contribuição para a aposentadoria dos professores do ensino básico, o das escolas particulares e os que são servidores federais. Atualmente, professores do ensino básico, que são servidores públicos federais e que comprovem atividade exclusiva de magistério, podem se aposentar com a idade mínima de 50 anos para mulheres e de 55 anos para homens.
Além disso, as mulheres devem ter pelo menos 25 anos de contribuição e os homens 30 anos. Já os professores de escolas particulares não necessitam de idade mínima para aposentadoria, mas devem cumprir os mesmos tempos de contribuição. Com a reforma da Previdência, essas duas categorias de professores passam a se aposentar da mesma forma. As mulheres devem ter uma idade mínima de 57 anos, enquanto os homens devem ter pelo menos 60 anos. Além disso, é exigido um tempo mínimo de 25 anos de contribuição em atividade de magistério. Vale lembrar que foram aprovadas regras de transição para facilitar a aposentadoria dos professores que já estão em atividade. Uma sugestão da Rede Brasileira de Redução de Danos, aprovada na Comissão de Direitos Humanos, ganhou o status de projeto de lei. A proposta prevê o uso terapêutico da cannabis no tratamento de pacientes em que os medicamentos convencionais não foram eficientes. No Canadá, o consumo recreativo da maconha foi legalizado com o objetivo de afastar os jovens da droga e tirar o dinheiro dos traficantes. Um ano depois, os resultados não são nada animadores. Insuficiente para atender ao mercado, a produção oficial ainda é superada pelos fora da lei. No Brasil, o uso da cannabis como medicamento ainda enfrenta o preconceito e a desinformação. Infelizmente, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades para poder discutir e implementar medidas que venham a mudar o ordenamento legislativo, o ordenamento jurídico com relação ao uso terapêutico da cannabis. Os exemplos não são poucos. Eles recorreram ao Senado na tentativa de legalizar o uso da planta da maconha no tratamento de crises convulsivas e outros sintomas. O óleo de canabidiol custa caro, cerca de R$ 1.500 por mês, e varia com a cotação do dólar. O cultivo e a posse de qualquer parte do vegetal constituem crime no Brasil. Todas as tentativas de liberar o uso terapêutico do canabidiol foram rejeitadas ou engavetadas no Congresso. Além do canabidiol, a planta da maconha possui também um outro princípio ativo, o THC, ou tetrahidrocannabinol. Esse sim, responsável pelo efeito psicotrópico. Agora, vejam a contradição. O Mevatil, remédio reconhecido pela Anvisa e comercializado no Brasil, contém THC. Como assim? O depoimento comovente de uma beneficiária capturou corações e mentes na Comissão de Direitos Humanos. Sabe por que eu faltei tanto tempo aqui, que eu fiquei de licença? Então, é uma coisa que um remédio faz bem para um, faz bem para outro. Porque todo o período que eu fiquei sem ter o THC, que eu só me tratei com CBD, eu desenvolvi uma epilepsia refratária, senador. Foi isso que aconteceu comigo, porque eu fiquei sem o THC. E aí, esse remédio que eu estou tomando, esse aqui, é aprovado pela Anvisa. Se o seu projeto for aprovado, esse remédio eu não posso mais tomar. O Mevatil é um spray composto de THC e CBD. Ele é indicado para pacientes adultos com espasmos causados pela esclerose múltipla, quando outras medicações não apresentam bons resultados. Desde 2014, 4.000 doentes já foram autorizados pela Anvisa a importar produtos derivados da maconha. Enquanto isso, as estimativas da indústria farmacêutica sinalizam um mercado potencial de 4 milhões de pessoas. Eu não consigo enxergar o Senado, batendo a porta na cara da sociedade. A gente precisa de mais amor e menos preconceito. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última sexta-feira a chamada Lei das Telecomunicações, aprovada no Senado no mês passado. A nova legislação vai permitir investimentos em expansão de novas tecnologias e deve levar a banda larga às cidades do interior do Brasil. A nova lei também muda a regulamentação do setor. Os atuais contratos de concessão de telecomunicações exigem licitação e não podem ser rompidos por um lado só. Os futuros serão autorizações que dispensam a concorrência. Em troca, as empresas terão que investir na expansão da banda larga no país. É a principal reforma microeconômica desde a desestatização do setor, ocorrida na segunda parte da década de 1990, quando era ainda a telefonia fixa
o grande objetivo, o grande alvo de universalização e constituía um dos pilares daquele processo. O objetivo dessa reforma microeconômica é mudar o centro da política pública de telefonia fixa para a banda larga. A possibilidade de modernização deve trazer mais investidores para o Brasil, atraídos por uma política mais real, que vai ao encontro do que a sociedade realmente quer agora. As empresas deixarão de investir no que não faz mais sentido e poderão concentrar os esforços numa coisa mais real, mais moderna: internet banda larga, aumento da fibra ótica, internet 5G e na moderníssima internet das coisas. E você sabe o que é a internet das coisas? São objetos inteligentes que podem ser controlados pela internet, como tomadas que ligam ou desligam eletrodomésticos na hora programada, geladeiras que avisam quando está faltando alguma coisa e até lâmpadas que podem ser ligadas ou desligadas por celular em qualquer lugar do mundo. A nossa infraestrutura de fibra vai ser muito importante também para a instalação de 5G. Imediatamente 4G dentro de propriedades rurais, por exemplo, vai ser uma coisa extremamente importante. Lembrar que nós temos internet das coisas, nós lançamos o decreto prevê ali quatro câmaras, né? Uma dessas câmaras é agronegócio, então agro 4.0, saúde 4.0, cidades 4.0, indústria 4.0. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.